Aí, ok. Bem, então, olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento sobre o que é o Mainstream Contábil. Esse é um evento produzido pelo Departamento de Contabilidade da Universidade Federal de Roraima. O meu nome é Eduardo Codevila Soares, sou professor do departamento. Eu gostaria de agradecer e dar boas-vindas aos membros dessa nossa mesa redonda de hoje, que é o professor Max, que também é da Universidade Federal de Roraima. Agradecer também ao professor Wagner, que é doutorando da Universidade Federal de Uberlândia, e também ao Diego, que ele é mestre em contabilidade e atua no Instituto Federal do Amazonas. E a nossa ideia aqui hoje é debater um pouco mais sobre essas questões, sobre o que é o mainstream, sobre abordar esses aspectos relacionados à contabilidade e esses elementos. Então, no decorrer desse evento, nós vamos abordar alguns temas. Primeiro, nós vamos falar sobre a influência histórica na contabilidade mainstream, ou seja, nós vamos abordar como as práticas e normas dominantes da contabilidade foram desenvolvidas e evoluíram ao longo do tempo, e como isso afeta a prática contábil atual. Nós vamos abordar também algumas questões sociológicas da contabilidade mainstream, ou seja, como a contabilidade reflete e molda as relações sociais dentro e fora das empresas, e como a contabilidade pode ser usada para promover as mudanças sociais que sejam positivas à sociedade. Vamos abordar alguns aspectos epistemológicos da contabilidade mainstream, ou seja, como a contabilidade constrói o conhecimento sobre as empresas e suas atividades, e como diferentes perspectivas epistemológicas podem levar a diferentes práticas contábeis. Um outro ponto que nós vamos abordar também é o caso de uma pesquisadora na contabilidade, e como a sua experiência com a contabilidade mainstream influenciou na sua visão crítica da profissão contábil e as suas práticas alternativas. Eu gostaria de informar também que, tal como a gente já mencionou anteriormente, esse vídeo ficará disponível no dia de hoje, dia 22 de março, até o dia 29 de março. E aqueles que desejam garantir o certificado de participação, além de confirmar a sua inscrição do evento no SIGA da UFRR, precisam também informar a organização do evento que assistiram ao vídeo, o que precisa ser feito por e-mail, que vai ser informado ao longo do evento. Então, você vai precisar fazer a sua inscrição e assistir o vídeo para perceber qual é esse e-mail a ser enviado. Então, eu gostaria de desejar a todos um excelente evento. Se algum dos membros quiser se manifestar antes da gente iniciar, fica a palavra em aberto. Muito bem. Então, vamos fazer uma parte inicial sobre essa questão histórica. Nós temos que considerar que essa parte que eu vou abordar, ela tem referência no artigo A Influência Histórica sobre o Paradigma das Pesquisas Contábeis, Reflexões e Propostas para Além da Abordagem Dominante. Esse é o artigo cujos autores sou eu, o professor Wagner, que está aqui, e o professor Newton, da UFO. E foi publicado na revista Prospectus, que é vinculado à Universidade Federal da Paraíba e é uma revista especializada em estudos qualitativos da área contábil. Bom, o objetivo dessa minha apresentação é analisar os pontos principais abordados nesse artigo. E ele é um estudo que traz uma reflexão crítica sobre a contabilidade mainstream e principalmente os desafios e algumas perspectivas futuras da contabilidade. Nós temos que entender que a contabilidade mainstream, tal como sabemos, é aquela abordagem que é dominante na nossa prática contábil atual. E é importante entendermos também que ela tem algumas limitações e também tem algumas possibilidades a serem encaradas a partir desse ponto de vista. Ao longo dessa apresentação, nós vamos discutir os principais desafios enfrentados pela contabilidade mainstream, assim como as perspectivas para o futuro dessa disciplina, conforme são apresentados naquele artigo de referência. Para começar, é importante entender o que é contabilidade mainstream. Então, quando a gente fala em contabilidade mainstream, a gente está falando de uma abordagem predominante na prática contábil. Ela é caracterizada por seguir normas e princípios pré-estabelecidos
e os quais são amplamente aceitos no campo da contabilidade. O nosso artigo ele tem como principal objetivo identificar os desafios enfrentados pela contabilidade mainstream, considerando as suas limitações e as críticas que são enviadas sobre o mainstream. Além disso, esse artigo também busca analisar as perspectivas para o futuro dessa área, discutindo possíveis melhorias e mudanças nas práticas contábeis. Propomos aqui, então, uma reflexão crítica sobre a contabilidade mainstream, de modo a compreender o seu papel na sociedade e na economia, bem como as implicações das suas práticas e normas para o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social nas organizações. Assim, então, buscamos contribuir para o debate sobre o papel da contabilidade no mundo contemporâneo e a necessidade de repensar algumas de suas práticas e abordagens. Essa forma de pensar sobre a contabilidade nos conduz a entendimento sobre alguns dos principais desafios que são enfrentados pela contabilidade mainstream, algumas das críticas que são levantadas à contabilidade mainstream, e que por muitas vezes a gente acaba por não abordá-las. Uma está relacionada a limitações inerentes às normas contábeis, ou seja, as normas contábeis atuais, por muitas vezes, não refletem adequadamente a realidade econômica, social e ambiental das diferentes empresas e da sociedade. E essa é uma limitação que pode levar a uma visão distorcida do desempenho da situação das empresas, prejudicando a tomada de decisões informadas por parte dos stakeholders, e gerando a necessidade de adaptar e expandir essas normas contábeis para considerar melhor esses aspectos, sendo esse um desafio significativo enfrentado pela contabilidade mainstream, esse apego às normas contábeis pré-definidas. Um outro elemento essencial a ser criticado na contabilidade mainstream é a ênfase na perspectiva da maximização de lucros. Ou seja, a contabilidade mainstream ela tem sido criticada, e ela é criticada, por priorizar a maximização dos lucros em detrimento de outros aspectos importantes, como, por exemplo, a sustentabilidade e a responsabilidade social das empresas. Essa ênfase excessiva nos resultados financeiros podem levar a práticas empresariais prejudiciais ao meio ambiente e à sociedade, gerando consequências que são negativas ao longo prazo devido a esse tipo de prática. Portanto, o nosso desafio é encontrar um equilíbrio entre a geração de lucros e a consideração de questões socioambientais nas práticas contábeis. Um outro ponto que geralmente é criticado em relação ao mainstream, e é uma crítica que emerge junto à contabilidade mainstream, é que ela frequentemente é vista como uma mera ferramenta para o controle e a tomada de decisões financeiras, negligenciando seu papel mais amplo na sociedade. Ou seja, esse enfoque limitado da contabilidade acaba por produzir uma visão reducionista das suas funções, e o que desconsidera a sua capacidade de influenciar as relações sociais, a governança corporativa e o desenvolvimento sustentável. Portanto, a visão estreita do papel da contabilidade nos conduz a um entendimento da contabilidade desconectado do desenvolvimento da sociedade. O desafio, portanto, está em expandir a compreensão do papel da contabilidade para além dessas fronteiras que são tradicionais, reconhecendo o potencial da contabilidade em si como um instrumento de transformação e melhoria social e ambiental. Portanto, os desafios da contabilidade mainstream incluem a adaptação das normas contábeis, a busca por um equilíbrio entre a geração de lucros e a responsabilidade socioambiental e a ampliação do entendimento do papel da contabilidade na sociedade. Enfrentar esses desafios é crucial para promover a contabilidade que seja mais ética, responsável e sustentável. À medida em que a contabilidade se torna mais consciente das questões socioambientais, a contabilidade também precisa evoluir para abordar essas preocupações. A contabilidade ambiental e social surge como uma alternativa à contabilidade mainstream, enfocando aspectos como a sustentabilidade e a responsabilidade social das empresas. Essa abordagem permite que as organizações avaliem e reportem seu desempenho não apenas em termos financeiros, mas também em relação ao impacto social e ambiental das suas atividades.
Para que a contabilidade se adapte às necessidades emergentes da sociedade e do ambiente, é importante o desenvolvimento de normas e práticas contábeis mais abrangentes e inclusivas. Essas novas normas precisam refletir a complexidade das relações econômicas, sociais e ambientais, permitindo que as empresas reportem informações relevantes para uma ampla gama de stakeholders, como os investidores, funcionários, governo e sociedade em geral. A formação dos profissionais contábeis também desempenha um papel crucial no futuro da contabilidade, para enfrentar os desafios e explorar essas perspectivas. É essencial que os profissionais da contabilidade recebam uma educação que os habilite a pensar criticamente e de maneira reflexiva sobre esse assunto. Além disso, a pesquisa em contabilidade deve ser estimulada e apoiada, especialmente no que diz respeito às abordagens alternativas e às novas práticas contábeis. A colaboração entre acadêmicos, profissionais e outros stakeholders é importante para fomentar a inovação e promover a transformação da contabilidade. Em resumo, as perspectivas para o futuro da contabilidade são promissoras, mas exigem esforços coletivos para superar os desafios e promover essas mudanças. Encaminhando, então, para o encerramento dessa minha primeira participação, é preciso entender que, à medida que refletimos sobre os desafios e perspectivas da contabilidade mainstream, é importante lembrar que a contabilidade não é apenas um conjunto de técnicas e práticas. Ela desempenha um papel crucial na sociedade e na economia. Como profissionais da área, temos a responsabilidade de pensar as nossas abordagens e buscar maneiras de tornar a contabilidade mais ética, responsável e sustentável. É fundamental, então, que continuemos a inspirar e a aprender com experiências e pesquisas inovadoras na área contábil. Devemos estar abertos a novas ideias e abordagens para que possamos ajudar a tornar essa nossa prática mais alinhada com os valores e princípios que desejamos ver refletidos em nossas organizações e na sociedade em geral. Além disso, a educação e a formação profissional são peças-chave para garantir as futuras gerações de contadores que as futuras gerações de contadores sejam capazes e motivados a enfrentar os desafios e as oportunidades que surgem neste campo, em constante evolução. Em última análise, a contabilidade é uma potência e que deve ser usada para promover o bem-estar social, a justiça e a sustentabilidade ambiental. Como profissionais e estudiosos da área, temos a oportunidade e a responsabilidade de fazer a diferença, impulsionando mudanças positivas em nosso campo e na sociedade como um todo. Esperamos, portanto, que essa reflexão estabelecida aqui nesse evento nos inspire a abraçar os desafios e as oportunidades que se apresentam diante de nós, e que possamos trabalhar juntos para construir um futuro mais promissor para a contabilidade e para o mundo que nos rodeia. Eu agradeço a todos pela atenção e pela essa participação inicial. Eu passo, então, a palavra ao professor Wagner, para que ele possa tecer suas considerações, e aí depois a gente possa continuar o nosso evento. Obrigado, Eduardo. Olá a todos. Eu queria agradecer o convite feito pelo professor Eduardo de estar aqui hoje participando desse evento e queria ressaltar a importância dele para a gente discutir a contabilidade, principalmente em relação ao mainstream. Então, cumprimento todos os colegas, o Diego, o Max, e sabe, o Max, Max, você quer falar antes de mim? Você prefere ou depois? O que você... Pode falar à vontade, professor. Depois a gente conversa. Tá certo. Então, eu vou falar uma fala, eu vou começar a minha fala, então, um pouco ligado isso dentro do que o Eduardo acabou de falar, e puxando um pouco para a parte da pesquisa contábil dentro da academia, né? Então, assim, os desafios contábeis são muitos. E a gente tem que procurar formas de resolver os problemas que nós encontramos dentro da contabilidade. E o que vemos hoje dentro da contabilidade é que o mainstream contábil, ou seja, a forma de enxergar a contabilidade, a forma dominante de enxergar a contabilidade, ela não consegue resolver todas as questões, conforme o professor Eduardo disse. E diante disso, a gente tem que buscar novas alternativas, novas formas de
resolver esses problemas. Primeiro, entender esses problemas e, posteriormente, resolver eles. Então, o que nos é mostrado até então é que pensar a contabilidade somente da forma como a gente tem pensado, dessa forma dominante, que é chamada de mainstream contábil, que é através da pesquisa considerada positivista, da forma quantitativa, com enfoque na forma quantitativa, de só se criar dados para mensurar as coisas, para geração de lucro, ela não resolve o problema contábil e muito menos o problema da sociedade em que nós vivemos. Então, nós, como profissionais contábeis e educadores contábeis e alunos de graduação da contabilidade, temos que desempenhar esse papel de pensar além, pensar fora da caixinha, vamos dizer dessa forma, né? E para isso é que se propõe essa nossa reflexão hoje aqui. Então, voltando um pouco para dentro da pesquisa contábil, voltando um pouco para a dinâmica que acontece dentro da academia na graduação, para depois disso se expandir para fora dela, é preciso que a gente pense que, para resolver essas questões, a gente precisa buscar outras alternativas. Quais são essas outras alternativas? A principal delas, né, digamos assim, é pensar diferente do que se faz hoje. E aí, para isso, a pesquisa contábil, ela parte de princípios que vão além do positivismo, do mainstream contábil, que são outras formas de se enxergar a nossa realidade, principalmente de interpretar a nossa realidade, para além dos números contábeis, certo? Então, por exemplo, você que está dentro da graduação, que está fazendo as disciplinas, você percebe que a maioria das disciplinas, dos exercícios contábeis, eles tratam formas de mensuração a fim de se obter resultados para que ajude a empresa no seu gerenciamento, na obtenção de resultados. E quando você chega no final do seu curso, você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, que geralmente é uma pesquisa, que é desenvolvida com algum professor da graduação que vai te orientar. Esse professor, se ele não tiver uma visão para além do mainstream contábil, ele vai te jogar para dentro da caixinha. Ou seja, ele vai fazer com que você replique tudo que é ensinado até hoje dentro das normas contábeis, sem pensar de forma diferente. E o que o professor Eduardo disse na fala dele, e o que a gente precisa fazer, é pensar de outras formas. Então, como que a gente faz isso? Olhando o problema de outras formas, pensando de maneiras diferentes. Quando a gente fala do mainstream contábil, a gente está falando de um paradigma, de uma forma de fazer pesquisa que é dominante na contabilidade, que é através dos métodos quantitativos, principalmente. Eu não vou me aprofundar aqui em questões filosóficas, mas para vocês terem esse entendimento básico, essa é a forma principal. Olhar para o problema e mensurar ele de forma quantitativa. E a gente precisa olhar esse problema e tratar ele de outra forma, de uma maneira que seja subjetiva. E quando a gente fala de subjetividade, é olhar esse problema não apenas distante, mas se colocar como pessoas inseridas nesse problema, que fazem parte desse problema, e ter um novo olhar para ele. E daí, com esse novo olhar, a gente acaba tendo uma nova forma de fazer pesquisa, que se utiliza de outros paradigmas que não o mainstream contábil. E, para isso, a gente se utiliza da pesquisa crítica e da pesquisa interpretativista, principalmente. Tem diversas formas, mas as principais dentro da contabilidade que nos proporcionam um outro olhar são essas duas formas. Ou seja, uma forma mais reflexiva, que se utiliza de outros métodos para olhar o problema e analisar e chegar em um resultado. Assim, não que seja uma questão principal, mas a gente pode olhar para a resolução desses problemas de uma maneira que não busque a mensuração de forma quantitativa, e sim de uma forma qualitativa.
E para isso a gente usa algumas metodologias que são, hoje em dia, eu acredito que na graduação, olhando para o jeito que a graduação elas ainda são pouco utilizadas na contabilidade, quando a gente fala de pesquisa qualitativa dentro da contabilidade. Um exemplo é a pesquisa qualitativa na metodologia utilizando entrevistas. Então, ao ir a campo, buscar a resolução de problemas, e entrevistar uma pessoa, buscar conhecer o porquê daquilo que está acontecendo, né, diretamente com a pessoa, você vai chegar a outros entendimentos que não aqueles quantitativos que vão lhe proporcionar outras formas de pensar, chegando a resultados diferentes, que é isso que o professor Eduardo disse na fala dele, novas formas de pensar. E através dessas formas, eu acredito, e eu acho que os colegas também, a gente começa a formar outro tipo de profissional dentro da contabilidade, que busque essa reflexão, esses cuidados carentes na sociedade, que busquem essa reflexão em torno da sustentabilidade, né, das questões ambientais dentro da contabilidade que são pouco tratadas. Então, nós acreditamos que essa formação diferente, com outro olhar dentro da contabilidade, ela possibilita, em primeira instância, um profissional que tem uma visão mais ampliada quando ele vai para o mercado de trabalho, e isso proporciona a ele ter um entendimento mais aprofundado de questões sociais e ambientais que necessitam desse olhar, e também para dentro da academia, possibilitando que aqueles alunos que procurem, depois da graduação, fazerem uma especialização, ou seja, um mestrado, um doutorado, que eles entendam que essa possibilidade de pesquisa, desse novo olhar dentro da contabilidade, ele é possível e necessário. Dessa forma, assim, a gente acaba fomentando isso. Então, o nosso intuito aqui hoje, além de explicar essa questão, é fomentar a possibilidade do aumento, da ampliação de novos olhares que proporcionem à contabilidade uma mudança que ela é muito incipiente, ela está muito fraca e ela precisa acontecer de maneira mais eficaz dentro da contabilidade. Esse novo olhar que proporcione uma reflexibilidade que nos mostre novos caminhos para a contabilidade. Eu acho que esse é o intuito aqui hoje, né, professor? Eu passo um pouquinho para o professor Max, e posteriormente acho que a gente vai debater isso de maneira mais ampla e aí complementando os colegas também. Mas obrigado, por enquanto, por esse primeiro momento. Obrigado, professor Wagner. Para os alunos que não me conhecem, né? E provavelmente o aluno que vai assistir isso não me conhece. Eu sou o Max, sou professor do Departamento de Contabilidade da Universidade Federal de Roraima, colega do professor Eduardo, e nesse momento eu estou afastado para o doutorado, onde acaba de ser concluído, e em breve eu retorno para Roraima. Então, pessoal, depois da fala do professor Eduardo e depois da fala do professor Wagner, uma coisa que a gente deve pensar é quando é que surge essa ideia de mastering contábil. A contabilidade, ela é uma ferramenta, vocês olham isso na introdução à contabilidade, vocês estudam que o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, né? Foi mencionado que o patrimônio é um objeto de estudo, mas o que é o patrimônio em si? E, pessoal, patrimônio são coisas, materiais e não materiais, são pessoas, tudo é patrimônio na contabilidade. Então, isso já nos dá a ideia de pensarmos na contabilidade de uma forma ampla, de uma forma ampliada. Mas a visão do maestro contábil, ela surge porque a maioria das escolas do pensamento contábil, elas surgem basicamente no continente europeu. E o continente europeu, ele é responsável, né, e a gente sabe, quando a gente pensa na ideia de iluminismo, o iluminismo é uma corrente filosófica que surge na Europa. E a partir daquele momento, as ciências, o campo científico volta para aquele continente. Então, a contabilidade, como uma ciência social, e uma contabilidade, e uma ciência que é voltada
e é iniciada ainda no século XV, ela bebe dessa fonte. Então, a contabilidade, ela surge na Itália, e ela vai permanecer na Europa até, pelo menos, 1920, 1930. Então, pelo menos por 3, 4 séculos, a contabilidade ficou na Europa. O pensamento científico é o pensamento contábil europeu. E tem um termo, na academia se discute muito, que é o tal do eurocentrismo. E a contabilidade sofre desse eurocentrismo. E esse pensamento que nós estamos falando aqui hoje, essa ideia do mainstream contábil, ele é causado pelo eurocentrismo. Então, pessoal, algo que a gente precisa pensar é que existe a contabilidade fora da Europa. E lá pelo século XX, com o surgimento da potência mais ao norte da América, né, falando dos Estados Unidos, como potência lá em 1920, até antes, um pouco no começo da segunda Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, que vai ocorrer no aço, né, aquela ideia de aço e ferro nos Estados Unidos, surge com vários magnatas, empresários magnatas, que impulsionaram a América e, consecutivamente, impulsionaram a contabilidade. Então, a contabilidade ela deixa de ser europeia, né, muito europeia, e agora ela vive áreas americanizados. E o Brasil? E o Brasil, coitado? Estamos na mercê desses dois polos. Uma hora a gente pensa a contabilidade de forma europeia, uma outra hora a gente pensa a contabilidade americana. E nós, no final do século XX, lá por meados de 1980 para frente, tínhamos um problema chamado inflação no Brasil. E nós fizemos nós tivemos a arrogância, né? E a competência, ao mesmo tempo, de criarmos uma ideia contábil para o mundo. E a ideia de atualização das demonstrações contábeis. A ideia de demonstração, de atualização da demonstração contábil, de renovar o valor do dinheiro nas demonstrações contábeis, ela é genuinamente brasileira. Por quê? Porque as empresas brasileiras, sofrendo com inflação, elas então começam a adotar em suas demonstrações a correção monetária. Né? E hoje não se admite mais esse tipo de artifício. Mas até 2007, isso era muito previsto na contabilidade. Olha, pessoal, olha só a importância de termos um pensamento fora da caixinha que o professor Wagner falou. Nem a Europa, nem os Estados Unidos. O Brasil, então, surge uma nova forma de se pensar a contabilidade. E essa forma, pessoal, foi nos dada essa liberdade até 2007, mais ou menos, e quando vem a internacionalização da contabilidade. E essa internacionalização da contabilidade, ela é um resgate do movimento contábil de olhar os olhos para a Europa novamente. Então, a contabilidade científica surge a partir de 1494. E alguns séculos depois, em 2007, a Europa fica responsável por moldar novamente a forma de se ver contabilidade no mundo inteiro. Então, hoje, o mundo inteiro fala somente uma língua contábil. E essa língua que nós falamos na academia. Então, pessoal, isso se gera alguns problemas. Quais os problemas que podem surgir a partir disso? Uma falta de visão da América do Sul, da problemática da América do Sul. Uma coisa muito clara para nós brasileiros, mas que é pouco discutida na contabilidade, é a questão da sustentabilidade na contabilidade. Como que as empresas, o Brasil, que tem como seu artifício, né, como a sua carta na manga para fora do país, né, por exemplo, na ONU, quando vai se discutir alguma participação do Brasil na ONU, a primeira coisa que os governos brasileiros falam é a questão climática. E o Brasil tem esse potencial climático, mas a contabilidade brasileira, ou seja, a contabilidade no Brasil, não tem esse viés numa contabilidade ambiental. Então, eu acho que é necessário abrirmos os nossos olhos para esse campo do pensamento. E eu vou sugerir aqui a minha fala alguns temas que podem vir a ser discutidos pelos alunos, objeto de pesquisa em seus TCCs. Enquanto o professor Eduardo falava, enquanto o professor
Wagner falava, alguns temas vieram na minha cabeça. Anota aí, cara aluno. Pense, por exemplo, no trabalho escravo. Como é que a contabilidade ela trabalha, ela pensa o trabalho escravo? Será que existe alguma coisa, alguma ideia para falar do trabalho escravo? Saindo um pouco ainda na área de trabalho, mas ficando na área de trabalho, mas saindo um pouco da área do trabalho escravo, mas nem não muito longe. E a precarização do trabalho? Será que alguém na contabilidade fala sobre precarização do trabalho? Será que não seria a hora de nós, contadores, pensarmos na precarização da força de trabalho no, no nosso stakeholder, que o professor Eduardo falou, stakeholder, nada é os usuários da contabilidade são os stakeholders. Por exemplo, o trabalhador, a classe que serve na sua força de trabalho para o dono do capital, será que ele não está sendo precarizado? Já pararam para pensar nisso? Como é que a gente estuda isso na contabilidade? São poucos estudos que falam sobre esse tema. Uma outra visão é uma legislação trabalhista mais justa para o trabalhador. Como é que a gente, na contabilidade, pode propor novas ideias de legislações trabalhistas que sejam mais justas para a classe trabalhadora? Um outro tema bastante interessante, bastante claro no ambiente contábil, e que pouco é discutido, e o lugar da mulher na contabilidade? Será que a mulher aparece na questão da contabilidade? Vamos olhar a mulher no campo da contabilidade. Ela tem representatividade, pessoal? Se ela tem, aonde está essa mulher? Eu garanto que tem. A maioria dos profissionais contábeis no Brasil hoje é formado maioria não, está quase chegando na metade. Salvo engano, a última pesquisa que eu vi em 2020 era 41% das mulheres eram contadoras no Brasil. Ou seja, ainda há lugar para a mulher na contabilidade. E cadê essas mulheres na contabilidade nas entidades que nos representam? Não temos uma presidente do Conselho Federal. Em Roraima, nós temos a felicidade de termos pelo menos 2 contadoras mulheres à frente do Conselho Regional de Contabilidade. Mas em âmbito nacional, em âmbito internacional, qual o lugar da mulher na contabilidade? Uma outra ideia que podemos conversar é sobre a contabilidade na América do Sul. Quais são as prerrogativas que a contabilidade, que a pesquisa na área da contabilidade, quais são, por exemplo, os problemas que ocorrem na América do Sul e que não são discutidos no mainstream contábil vigente? Né? Então, nós temos várias formas de pensar uma contabilidade mais crítica. E a contabilidade ambiental e a sustentabilidade, ou seja, nós temos várias formas de pensarmos uma contabilidade mais, no ponto de vista mais crítico, pensando, revisitando todo esse conceito que nos foi imposto na academia. Eu tenho certeza que os colegas aqui, o Wagner, o Diego, o Eduardo e eu, tivemos professores bastante positivistas. Não seria a hora de nós, professores, entrarmos numa ideia de uma contabilidade mais crítica, pensar num outro ponto de vista? E é esse o nosso propósito aqui nesse evento, é pensarmos a contabilidade pelo lado de fora, por aqueles que trabalham a contabilidade e pensam contabilidade. Eu acho que essa aqui é a minha fala, minha contribuição, minha primeira contribuição, e eu passo a fala para o professor Diego para fazer suas explanações. Obrigado, professor Eduardo, pelo convite. Obrigado, professor Wagner, pela fala. Antes do professor Diego fazer algumas considerações, lembrar que agora a gente, após a fala de cada um, a gente vai fazer um pequeno debate, né? Eu fui anotando algumas provocações aqui a fazer o professor Wagner e ao professor Max, que seria importante a gente falar sobre isso. Eu acho que as colocações do professor Max são muito pertinentes, bem colocadas. As do professor Wagner, então, a gente nem se fala, né? E aí vão ter alguns pontos a serem abordados. Então, se o Diego tiver uma ideia inicial para a gente falar sobre, para a gente poder iniciar esse debate, e depois eu retomo para a gente poder fazer essas provocações, essas questões. Você tem se manifestar, Diego? Bom, boa noite a todos. Então, boa noite, professor Eduardo, Wagner e Max. Agradeço a oportunidade de fazer parte desse evento.
E uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que essa visão, esse mainstream contábil dominado pelo positivismo, ele parte já no nosso primeiro semestre do curso de contabilidade de qualquer instituição de ensino superior. Porque, veja bem, quando você pega lá a disciplina de contabilidade básica, de teoria da contabilidade, ou do que quer que seja, porque esse conhecimento ele é replicado em vários semestres, né? Em várias disciplinas, quando é explicado o porquê da disciplina existir, é retomado o conceito inicial da contabilidade. E parte do conceito é a função da contabilidade. E nos é dito que, além das várias funções que a contabilidade tem, né, de escriturar, de ser memória, de assessorar e tal, mas é pacificado que a principal função da contabilidade é a de gerar informações, né, baseada na escrituração dos fatos contábeis, portanto, gerar informações, em sua grande maioria quantitativa, que venham subsidiar a tomada de decisão de seus diversos usuários. E entre eles nós temos os administradores, os investidores, etc. A partir do momento que a contabilidade ela assume esse papel de direcionar a tomada de decisão e que essa tomada de decisão vai ser baseada majoritariamente em dados quantitativos, ou seja, positivistas, em que eu desconsidero quaisquer outros aspectos da realidade, social, ambiental, ainda mais, como o professor Max falou, no caso do Brasil, em que aspectos ambientais a gente tem visto, tem que ser fortemente considerados. No caso das lojas americanas, aspectos sociais deveriam ser fortemente direcionados, só que isso não está na academia, e eu não falo no âmbito da pesquisa, mas no âmbito do ensino. Se no ensino eu tenho que a principal função é escriturar, né? Anotar aqueles fatos contábeis, a partir dali eu produzir os relatórios contábeis, que são ditados pelos CPC, né? Baseado na IFRS, ou seja, na visão eurocentrista, e a partir daí todo mundo tomar decisão, muitas vezes fica difícil para o próprio tomador de decisão, seja ele empresário ou investidor, ir contra aquela ciência ou aquela área do conhecimento que é destinada a me dar informação e eu tomar uma decisão que tenha um cunho mais social ou um cunho mais ambiental, né? Então, eu gostaria de acrescentar essa crítica, o que os colegas já falaram, e retomo a palavra para o professor Eduardo. Perfeito, Diego. Acho que esse é um ponto fundamental, essencial aqui no nosso debate que a gente está tentando construir. Tem algumas questões aqui que eu fui anotando durante a fala dos professores, e para a gente entrar nesse nosso segundo momento de debate, eu gostaria de levantar esses questionamentos, falar um pouquinho sobre isso, e aí a gente continua o debate de maneira livre, já que o nosso evento tem essa perspectiva de ser uma mesa redonda, com essa inserção das questões. Eu acho que eu vejo que o professor Wagner falou muito bem sobre a questão do enfoque quantitativo, e foi muito bem complementado pelo professor Max e agora também pelo professor Diego. E essa questão da busca pela mensuração do lucro, né, que é uma perspectiva histórica da contabilidade, né? É como se é comum a gente considerar que a contabilidade muitas vezes serve para isso, né? Ela está aí colocada para isso. E a gente cai nessa necessidade. Por que a gente precisa, então, pensar além disso? Por que eu não posso, se vocês disseram que a contabilidade é gerar lucro, então por que a gente não fica só pensando na geração de lucro e acabou? Por que eu quero pensar em outras coisas? Por que eu tenho que ir além dessa... Se já construíram esse muro, por que eu não fico dentro dele? Né? Isso aí nos leva a um entendimento. A gente precisa considerar que esse mainstream que a gente está conversando aqui, ou seja, toda essa configuração tradicional da contabilidade, ela já está arraigada na nossa área, seja na prática, ou seja na ciência contábil. Ela já faz parte, ela já está dentro da forma como a gente ensina, como a gente produz conhecimento e como a gente pratica a contabilidade. Isso nos coloca em um contexto de dominação, ou seja, todos nós, contadores ou pesquisadores em ciências contábeis, estamos num contexto onde alguns interessados são capazes de dominar o campo.
seja pelo motivo que for, seja pelo status quo, seja por questões políticas, por questões de poder, por questões de interesses e o que for. Essa questão de dominação chega a um ponto relevante de que muitos de nós pesquisadores contábeis, ou mesmo contadores práticos, sequer percebem essa dominação que estão inseridos. E ao não perceber que nós estamos agindo de maneira positivista, como o professor Max muito bem colocou, e o professor Wagner também, a não perceber que o nosso enfoque está sempre na mensuração e estamos desconsiderando a sociedade, desconsiderando o meio ambiente, desconsiderando outros aspectos que são importantes para a nossa vida, ou para a vida social que nós levamos, nós acabamos por replicar esse contexto de dominação. Ou seja, nós nos colocamos a serviço daqueles que nos dominam. Querendo ou não, nós acabamos por manter esse sistema de dominação, porque nós replicamos. Na hora de construir conhecimentos na contabilidade, nós buscamos aqueles mesmos instrumentos de divulgação científica de sempre. E esses instrumentos só aceitam essa visão, ou aceitam majoritariamente essa visão. Quando nós estamos nos bancos das faculdades, enquanto alunos, nós estamos aceitando pacificamente o nosso professor dizendo isso, que a contabilidade é para mensurar o lucro. Como o professor Max colocou, é para mensurar o patrimônio quantitativo da empresa. E nós acabamos por relegar essas outras questões que a contabilidade nos mostra. A contabilidade, ela é uma potência, ela é uma forma da gente entender as organizações, é uma forma da gente entender a sociedade, é uma forma da gente entender as relações sociais. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Não observar essas questões é se manter dominado, é estar a serviço daqueles que estão dominados, aqueles que estão nos dominando e que têm interesses que a situação se mantenha dessa forma. Portanto, para não atuar a serviço desse mainstream, para não atuar a serviço daqueles que nos dominam, para buscar uma libertação desta forma de pensamento, uma libertação da nossa raciocínio contábil, nós precisamos necessariamente nos contrapor ao mainstream contábil. O que é, por algumas vezes, um pouco difícil. Porque contrapor-se ao mainstream contábil é contrapor-se a tudo que está posto, né? É contrapor-se àquilo que está colocado como verdadeiro. O mainstream contábil, ele nos diz o que é a verdade, ele nos diz o que é a realidade, e a gente vive dentro desse contexto. Se contrapor a isso, é você dizer aos outros que existe algo além desse ponto, que existe uma outra realidade a ser descoberta pelos contadores, a ser descoberta não, a ser considerada pelos contadores, a ser abordada pelos contadores, e que nós viemos constantemente, simplesmente relegando ela para outras áreas, para outros pensamentos, e não aceitando. Quando o nosso artigo não é mainstream, ele tem dificuldades em eventos, ele tem dificuldades em revistas. Quando a nossa abordagem não é mainstream, nós temos dificuldades de fazer o aluno entender, temos dificuldades com os colegas que estão no mainstream. Sejam eles por estarem a serviço sem saber, ou por estarem a serviço sabendo dos interesses desses que dominam a nossa área, que dominam a nossa sociedade. Bom, por que então nos contrapormos ao mainstream contábil? E para a gente começar a responder essa pergunta aqui no nosso debate, eu começo a resposta dela, mas eu deixo esse problema aí na mão do professor Max e do professor Wagner e também do professor Diego. O que me parece necessário, a contraposição, é para a gente entrar no mundo contemporâneo. Nós estamos em 2023, nós estamos no século XXI, as nossas práticas não podem mais ser do século XIX. Nós não podemos mais estar medindo as coisas com aquelas mesmas práticas do positivismo. Nós não podemos mais considerar as relações sociais como relações típicas da Revolução Industrial. Nós estamos no século XXI. E a sustentabilidade está aí para nos dizer que o mundo mudou. A gente precisa considerar. É importante o lucro das empresas, é óbvio. Uma empresa, ela tem uma essência de geração de lucro, ela tem um fluxo financeiro, ela tem um fluxo de recursos, mas nós já entendemos, ou pelo menos deveríamos ter entendido,
que no século XXI não basta uma empresa gerar lucro e, ao mesmo tempo, destruir o meio ambiente, e, ao mesmo tempo, prejudicar a nossa sociedade, não ser capaz de se integrar à sociedade e entender essas questões como externalidades. Continuarmos aceitando essa ideia das externalidades da contabilidade. Então, a sustentabilidade e integração com a modernidade, com o que temos de moderno, entre aspas, com o que temos de contemporâneo no século XXI, é um motivo para nos contrapormos ao mainstream. Outro ponto é a humanização das nossas relações contábeis. Um contador é um ser humano, sabemos disso. O contador, ele faz parte de uma empresa, ele faz parte do objeto que ele trata, ele não tem como se dissociar, ele tem pensamento sobre aquilo, ele tem emoções sobre aquilo, ele tem considerações, ele tem opiniões sobre aqueles elementos que ele lida. Ele não está simplesmente fazendo um cálculo, ele não é uma máquina, ele não é uma inteligência artificial que faz o cálculo automático e entrega para um outro tomar uma decisão. Veja ao ponto que a gente chega de dominação. Eu sou um contador, então eu faço os relatórios contábeis e entrego para um gestor tomar a decisão. E isso é aceito no século XXI, dentro da contabilidade mainstream. E esse é um ponto importante de por que nós precisamos nos contrapor, a humanização dos contadores. E o principal, e um outro ponto interessante também, é essa ampliação da visão. É dizer, por que que esse muro contábil vai me barrar? Por que que eu não posso pular ele? Por que que eu não posso quebrar ele? Por que que eu não posso ir além e me livrar dessas amarras? Então, nesse levantamento de questionamentos iniciais, e já aprofundando o nosso debate um pouco, fica ao professor Marx e o professor Wagner para que a gente possa tecer mais algumas considerações sobre essa questão do mainstream e como se opor e se contrapor a essas amarras, essa dominação. Bacana isso que você falou, Eduardo, e pegando um gancho nisso e pensando nos alunos que vão estar assistindo a gente posteriormente, e pensando na graduação em ciências contábeis, e nessa sua fala, o aluno precisa pensar o seguinte: se a gente continuar fazendo tudo da forma como a gente está fazendo até hoje, principalmente na questão do ensino em contabilidade, sem pensar essas questões. Eu não digo sem pensar, porque isso é pensado, mas não é desenvolvido de uma forma aprofundada como deve ser. Essas questões sociais, ambientais, dentro da contabilidade, e olhando para o século XXI, para o ano que a gente está, o contador, enquanto profissional, ele vai ficar deficitário, porque hoje em dia a tecnologia, olhando para a contabilidade de uma maneira seca e só para os números, existe software hoje que faz todo o desenvolvimento contábil, toda a parte de análise não, de levantamento de números, né, de dados que vão servir para a empresa. Isso hoje em dia já existe, a inteligência artificial já faz isso, né? Você alimenta o programa já te gera os relatórios. O que a gente precisa hoje em dia? É de um profissional contábil para além desses números. Ou seja, que tenha essa preocupação do que aqueles números que foram gerados, que aqueles resultados que estão ali vão subsidiar a sociedade, a empresa, a sociedade e o ambiente de maneira geral. Então, se o aluno de graduação não ter essa visão dessa ampliação necessária, ele vai ficar focado no positivismo, no mainstream contábil, sem ter essa ampliação, sem olhar para a sociedade de uma outra forma, que é o que a gente necessita, e não produzindo resultados que sejam diferentes do que seja produzido hoje. Quando você entra numa sala de aula, o aluno vai perceber, conforme o Diego disse, que parte do ensinamento ele continua igual, né? Positivista, levantamento de dados, análise vertical, horizontal,
né, DR, e tudo isso, ele vai continuar aprendendo da mesma forma. Isso não vai mudar. O que deveria mudar por parte dos professores, mas também do aluno, e para isso essa proposta aqui nossa hoje, é esse novo entendimento a partir disso, né? O que pode ser, quais são as consequências disso? O que aquilo pode gerar? E principalmente voltado para a sociedade, não para a empresa. A gente está, porque a contabilidade ela tem como foco o mercado, o capital. Mas para além do capital, né? E aí a gente entra com essas questões de sustentabilidade, as que são importantíssimas para o desenvolvimento da contabilidade. Eu só queria ressaltar mais um ponto que eu acho muito importante e está focado nisso, e às vezes os alunos de contabilidade, por caírem nessa armadilha de dominação, e eles acabam sendo dominados sem perceber e não se pegam para pensar que, a partir do momento que um profissional contábil se forma e vai para o mercado, diversas questões referentes a esse profissional elas estão ligadas à contabilidade. E isso deve vir para dentro da academia. Então, quando a gente fala do ensino em contabilidade dentro da academia, a gente tem que parar de querer olhar só para o mercado, o que acaba sendo o foco das disciplinas, mas voltar o nosso olhar para o entorno, para o ser humano, né? Então, questões como a que o professor Max colocou, de um olhar voltado para a mulher dentro da contabilidade, questões de raça dentro da contabilidade, questões de gênero dentro da contabilidade e até o próprio ensino dentro da contabilidade são questões muito pertinentes para a própria contabilidade. E é isso que a gente quer que o aluno enxergue, é que tudo isso diz respeito à contabilidade. Não, então, a contabilidade não é só o mercado, não é só a empresa. Então, quando você vai ali para o final do seu curso, que você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, você pode ter um olhar direcionado para essas questões, né? E isso vai te proporcionar essa reflexibilidade que a gente está querendo aqui hoje, né? Que você olhe a contabilidade para além do capital, além do mercado, né? Isso que é muito importante, você ter essa visão ampliada. Então, o professor Max estava ressaltando ali as questões das mulheres dentro da contabilidade, que é uma questão muito forte. Então, isso tem que ser estudado, não só pelas mulheres, mas pelos homens, e tem que ser tratado dentro de sala de aula, essas questões de gêneros que são pertinentes à contabilidade, assim como muitas outras. Então, o que a pesquisa fora do mainstream, a pesquisa alternativa, a pesquisa crítica e interpretativa, ela propõe essa ampliação dos olhares, né? Que é o que a gente está conversando aqui hoje, pessoal. Então, assim, é que você tenha noção de como as coisas são e de o que está além disso, né? É esse pensamento crítico. Pô, mas é feito assim? Mas por que é feito assim? Para quem é feito assim? E o resto? E a sociedade? Né? Então, é esse pensamento crítico que a gente quer desenvolver em você, aluno, nesse momento, para ter essa outra percepção das coisas. Essa provocação do professor Eduardo e essa complementação do professor Wagner me leva a pensar de uma outra maneira. Será que os nossos alunos, quando, claro que não percebem que são dominados, até nós mesmos, quando fomos alunos de graduação, e até pouco tempo atrás a gente não tinha essa ideia de que nós éramos dominados por uma corrente filosófica, por uma corrente de pensamento. E a partir do momento que o aluno começa a pensar que existe alguém que comanda esse debate, que existe uma força que comanda esse debate, e ele pensa em, bom, eu estou sendo dominado por quem? Quem é que me domina? Será que não é aquele camarada que está dominando? Será que não é aquele mesmo cara que explora a força de trabalho nesse nosso aluno? Então, assim, quando a gente fala de
é legal o aluno ser liberal, né? É tranquilo, é uma visão de sociedade e de mercado que ele tem. Mas será que se ele fizesse uma revisão na sua própria estrutura e pensasse na sua formação social, será que isso não levaria ele a pensar em um outro ponto de vista? Bom, se eu sou pobre, eu tenho uma questão de ser nominado, de sermos nominados. Então, assim, a, a partir desse momento, quem é que me domina? Quem é que domina a minha ideia? Quem é que domina o meu pensamento? É um outro alguém que tem poder. Qual tipo de poder? Poder político apenas? Não. Poder econômico, poder financeiro. Então, assim, se eu não tenho esse poder financeiro, não tenho esse poder econômico, como que eu vou contra esse mainstream, contra esse dono do poder? A partir do momento que eu começo a pensar contra ele. E a partir do momento que eu começo a pensar contra ele, me vão surgindo novas ideias que me levam a questionar o poder desse cara, o poder desse dono do poder. Então, assim, pode ser piegas que eu vou falar, talvez os nossos alunos ainda não tenham a compreensão, mas a eterna luta de classe proposta lá no século XVIII, XIX, ainda está em voga. E ela funciona de uma maneira mais gritante, de um alto som mais forte do que no século XVIII, no século XIX. Então, é preciso pensar, o aluno ele precisa pensar, nós, cidadãos, né, indivíduos, temos que pensar ir contra sempre essa ideia que é majoritária. E a ideia majoritária, ela está a serviço de quem? Eu acho que esse é o principal pensamento que a gente tem que ter. E eu acho que se o aluno não entendeu nada dessa conversa aqui, ele pelo menos ele tem que entender assim, cara, eu tenho que ir contra essa corrente majoritária. Porque essa corrente majoritária, olha o que eu tenho. E olha para onde eu vou se eu não pensar contra essa corrente majoritária. Eu acho que esse pensamento o aluno tem que ter. É ir contra sempre a corrente daquele que o explora, daquele que o domina. Perfeito, Max. Só para complementar, para a gente encaminhar para o final, a gente já está um pouco adiantado aqui no tempo, mas você tocou num ponto importante. É comum a gente aceitar o pensamento neoliberal na contabilidade. Ele faz parte do mainstream, né? E ele se encaixa nesse contexto muito bem com o que a gente vinha falando do positivismo, principalmente pela essa tentativa de excluir qualquer outra visão que não concorde com isso. Então, qualquer realidade, qualquer entendimento de realidade constituída que não esteja de acordo com esses preceitos são simplesmente rejeitados, porque entende-se em uma união dessas perspectivas de que elas não precisam ser consideradas porque não é científico ou não é um entendimento adequado. Tá? E a gente precisa pensar nisso. Eu acho que pode ficar como reflexão aqui para os próximos eventos, para a gente pensar nessa questão, o fato de que a nossa vida cotidiana, a nossa vida capitalista, e todos nós aqui somos capitalistas, por estarmos inseridos nesse nosso contexto, ela está atrelada ao mercado. Ou seja, toda a nossa vida passa pelo mercado. E isso é importante a gente entender enquanto contadores. Tudo que a gente precisa está no mercado. Se você precisa de saúde, o seu médico está no mercado. Você vai pagar a consulta, você vai pagar o seu plano de saúde. Se você precisa de alimentação, você precisa acessar o mercado. E como é que a gente faz essa interface com o mercado, enquanto pessoas? Através do capital. Certo? A gente precisa ir lá e comprar, adquirir o serviço, adquirir o bem. Tudo isso, enquanto a gente fala, a contabilidade vai lá. Né? Está lá dizendo, ó, isso aqui entrou tanto, saiu tanto, o resultado é tanto. A contabilidade está nesse contexto, ele é importante para esse contexto. Mas há um problema aí que já foi identificado há mais de 100 anos, nessa relação de colocar o mercado no meio de tudo, e o capital como interface do mercado. Porque como é que você consegue o seu capital para fazer as suas trocas no mercado? Através do seu trabalho.
E quem é que te paga pelo seu trabalho? Quem é que te oferece capital? As mesmas empresas que colocam os produtos e os serviços no mercado. Então, veja como você está numa posição de desigualdade. Todos nós aqui estamos. Por um lado, nós temos que ir no mercado para adquirir produtos e serviços, porque senão nós não vivemos, nós somos obrigados. Para isso, nós somos obrigados a trabalhar. Nós somos trabalhadores para conseguir capital, para fazer nossas trocas no mercado. No entanto, o quanto nós vamos receber pelo nosso serviço, e isso também é uma questão contábil, é dita pelas próprias empresas que nos vendem esse serviço. Então, por um lado... Eu incluiria o Estado também na sua fala, Eduardo. Exatamente. Exatamente. Porque... Então, por um lado... Claro, pode concluir, por favor. Concluir, então. Então, por um lado, você adquire produtos e adquire capital no mesmo lugar. Você é uma parte do custo desse produto. Você é uma parte de quanto ele vale, do preço dele colocado lá. O seu trabalho é uma parte daquilo lá. Quando você vai no mercado adquirir aquele serviço, aquele produto, você percebe que o seu trabalho não tem a mesma valoração. O seu trabalho é subvalorizado porque ele é só uma parte daquilo lá. Ou seja, somos obrigados a estar nesse contexto porque vivemos nesse contexto. Esse é o nosso contexto econômico, social, de que o mercado é o centro das nossas relações e que ela se dá através do capital. E também somos obrigados a aceitar os salários no nível daqueles que querem nos pagar. Então, pensem, aonde está o dominado e onde está aquele que domina? E por que ele quer que o contador, que é aquele que conhece esse contexto na minúcia, é aquele que conhece esse contexto inteiro do fluxo do capital, esse contexto inteiro de quais são as mercadorias, quais são os produtos, como é que elas estão entrando, como é que elas estão saindo. Só entenda essa parte do número. Não entenda essa relação social completa que está envolvida nessa questão. E é disso que a gente precisa pensar. Quem é que nos domina, ou quem é que domina, e quem é que são os dominados, para a gente poder entender quem são os interessados de que a contabilidade continue entendendo somente uma parte da realidade. Só aquela partezinha que deixaram a gente saber. Por favor, Wagner. Não, eu só queria complementar, dentro disso que você falou, a gente tem o Estado, né? E o Estado, você falou do médico, que a gente vai, o médico está no mercado, a gente paga consulta para o médico, a gente paga o convênio médico, mas se você não tem um convênio médico, você não tem dinheiro para pagar o médico, você vai para o SUS, e o SUS é o Estado, né? E o Estado, ele regula o mercado, de certa forma, e cria, e também está ali nas normas contábeis. Então, a gente propondo essa discussão e esse olhar, né, e olhando para o Estado e o papel do Estado, quando a gente fala dessa questão de sustentabilidade, né, essa questão de uma contabilidade sustentável, a gente está falando do Estado também para uma criação de uma sociedade que seja mais justa e que te dê mais direitos. Porque senão fica tudo voltado para o mercado, e o mercado que é o lucro, né? Então, se a gente não olha para a contabilidade com essa visão que a gente está propondo aqui hoje, a gente fica refém, a gente fica nessa máquina. Isso não muda. Eu sei que não é o foco da nossa discussão aqui hoje, mas eu só vou jogar essa... Se a gente não olha para o Estado e para as dinâmicas do Estado, quem que a gente coloca como representante dentro do Estado? Os donos de capital, os donos de empresa, né? Então, você acha que eles vão olhar para você, né, dentro dessa dinâmica que o Eduardo falou aí? Então, são questões outras que são muito fortes dentro da contabilidade e que são passadas sem uma crítica mais ferrenha, que te possibilite esse olhar. Como o Eduardo, todos nós somos capitalistas, nós estamos dentro do sistema capitalista, nós não vamos sair dele, né? Mas é importante que a gente saiba o nosso lugar dentro dele, né? E esse papel crítico e reflexivo vai proporcionar isso, senão você só
Aprendi assim, vou reproduzir assim, quando eu for para o mercado eu vou fazer assim, e nada muda, né? É isso que é o difícil. A fala do Bruno Wagner, ela é importante, e eu vou complementar o Bruno Wagner, e eu vou tentar ampliar. Quando o senhor fala na questão da participação em quem a gente elege para olhar para, né, o dominado, mas assim, eu acho que precisa olhar para a própria sociedade. A partir do momento que a gente olha para a nossa sociedade, o modelo de sociedade que nós temos, e o lugar que nós estamos, já é um motivo para fazer essa reflexão. E o contador, o contabilista, que está, como vocês falaram, é o cara que é o responsável por entender essa linguagem entre mercado e sociedade. Mercado e sociedade, sempre. Né? Eu acho que é mercado, economia e sociedade. Eu acho que é um pouco mais amplo. E o contabilista, ele precisa perceber que ele é a peça fundamental para ver essa mudança, para fazer essa mudança. Enquanto ele só ficar preocupado em digitar resultado e não pensar o resultado, a coisa não muda, a coisa não anda. Pequenos detalhes na carreira no mercado, no profissional contador, são importantes. A partir do momento, e é uma fala minha, que parece um mantra, os meus alunos sabem do que eu vou falar. Um simples fato de um contabilista com formação superior, que passou 4 anos na faculdade, cobrar R$ 200 para fazer uma contabilidade de uma empresa, e ele mesmo vai contra o que ele lutou como cidadão. Então, a partir de uma situação que, só fazer uma comparação, o advogado que cobra de acordo com uma tabela de preços da OAB, de recomenda, aí eu não vou nem falar de questão ética, que não é nossa ideia, mas a ideia é, a partir do momento que o contabilista começa a perceber que ele precisa rentabilizar mais e melhor para diminuir a sua própria precarização, do seu próprio trabalho, que está sendo precarizado. E ele não percebe que está sendo precarizado, e ele continua movimentando essa precarização e ele vem sofrendo. Então, se o contabilista tiver a noção disso, ele percebe que o lugar dele não é apoiando os donos do poder, e contra os donos do poder. Tá bom, pessoal? Diego, você quer se manifestar alguma consideração? Sim, assim, primeiro sobre o que Wagner falou, né? Um papel importante que o Estado tem e que o Estado muitas vezes ele regula o mercado. Bom, a gente sabe que a prática contábil, né, a que é adotada hoje no Brasil, que o nosso estudante se forma e vai lá fazer, ele tem os seus regramentos, né? E não é que o Estado ele seja imóvel e diga, deixa rolar lá. O Estado muitas vezes ele intervém. Veja bem, o caso que aconteceu agora das Americanas, parte da fraude contábil estava em deixar de construir uma escrituração que contivesse lá despesas financeiras, já que eles recorriam a instituições financeiras para bancar o seu estoque, e registraram tudo aquilo como se fosse a conta fornecedores, de um modo geral. Então, veja bem, em estrutura conceitual da contabilidade, né, o CPC 00, os alunos, eu estava perguntando ali para o Eduardo de que semestre que são, mas com certeza já devem ter ouvido falar e já devem ter lido sobre isso daí, vão ouvir falar na tal da essência sobre a forma, né, em que a essência da operação deve prevalecer sobre a forma na qual que ela está se apresentando ali. Então, independente daquilo vir como um contrato de aluguel e tal, se na essência aquilo for uma venda, eu tenho que registrar como venda. E aí, um ofício circular lá de 2006 da CVM estabeleceu o quê? Que as empresas não fizessem aquilo. Mas por que foi que a CVM estabeleceu que as empresas não fizessem aquilo? Será que ela estava preocupada com a qualidade da informação que a sociedade está tendo acesso? Não. Ela estava preocupada com o potencial das empresas brasileiras em acessar os investidores europeus. Estava preocupada com o potencial da empresa brasileira em acessar o investidor americano. Então, veja que, mais uma vez, até mesmo o Estado,
na sua função de interventor, porque tem que ter essa função, né? Quando ele intervém, também está preocupado só no mercado. E aí, isso daí parte para aquilo que o professor Max, acredito que foi ele que falou, sobre quem são as pessoas que a gente elege, que a gente coloca lá, né? Mas aí eu quero retomar uma coisa interessante, porque vamos supor que a estrutura conceitual da contabilidade fosse a nossa Constituição e tudo aquilo que vem depois fosse a nossa legislação, né, de hierarquia inferior. No CPC 00, nos dado lá as características qualitativas da informação contábil, né? A gente tem as características de melhoria e a gente tem categorizado aquilo dali. Então, vamos lá. A informação contábil ela tem que ser integral, né? Que é a integralidade da informação contábil. Como é que eu consigo dizer que a minha informação contábil, por mais que tenha sido assinada por uma empresa de auditoria, ela é integral se ela não considerou os aspectos sociais e ambientais? A minha informação contábil ela tem que ser tempestiva, né? Olha o alvoroço que aconteceu pelo próprio mercado, por uma prática contábil diferenciada, né? Que a gente sabe que é fraude, mas até então não podemos dizer isso, mas por uma prática diferenciada, os efeitos foram produzidos agora. E cadê essa informação que não está agora? Aí a gente tem a comparabilidade, né? Como é que eu posso comparar simplesmente o resultado? Vamos pegar uma mineradora de qualquer país que, por qualquer outro motivo, tenha tido um péssimo resultado. E aí a gente tem a Vale do Rio Doce, que teve um péssimo resultado, mas o péssimo resultado foi por causa de um desastre ambiental. Mas a minha comparabilidade ela fica focada ali nos números, né? Em que momento a comparabilidade ela está levando em consideração todo o prejuízo e toda a destruição que causou nas comunidades que vão lá do leito do rio até o final, né? E aí a gente tem outras, eu até anotei aqui só um minuto. A gente tem a representação fidedigna, né? Representação fidedigna diz que aquela minha demonstração contábil, ela tem que demonstrar aquilo que de fato é. E aí a gente tem, indo aqui mais para o elementar, mais para o primeiro semestre, o nosso querido aluno da graduação, a gente sabe que a gente tem as contas patrimoniais, né? As do ativo e passivo, bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, e a gente tem as nossas contas de resultado, cujas quais o confronto vai gerar o meu tal lucro ou prejuízo. Mas vejam só, essencialmente, do que a gente está falando. A gente está falando de resultado da atividade empresarial. E o que a empresa utiliza para chegar ao tal resultado da atividade empresarial? As receitas, né, que em sua grande maioria são as vendas do produto ou do serviço, do que quer que seja, além de outras receitas aí, é um juros ativo que teve, é uma doação que recebeu, e a gente tem as despesas. Mas nas despesas que a gente tem, em sua grande maioria são os custos, né, que o CMV depois levado na DRE como despesa, e as despesas financeiras. Mas e por que, já que a gente está tratando do resultado da atividade empresarial, porque assim, ó, a gente está aqui o tempo todo criticando, e para essas pessoas que continuam fazendo aquilo que elas defendem que tem que ser feito, é difícil enxergar um caminho, né? Mas e por que na nossa querida DRE, que é a segunda demonstração contábil mais importante, né? Nenhuma empresa consegue um financiamento contábil sem uma DRE, né? Por que a DRE, que é quem vai demonstrar o resultado daquele exercício, não demonstra também aqueles resultados externos que a empresa causou, além do interno, né? Por que eu não tenho como uma redutora do lucro lá? Eu não estou falando em tributação, porque dificilmente o governo vai querer se meter nisso na parte de tributar. Mas lá abaixo, né, antes de eu mostrar o lucro líquido, por que eu não tenho lá uma conta de resultado social, né? Por que a Vale do Rio Doce, antes de divulgar o seu resultado, não teve lá uma conta de resultado social que considerasse, ainda que de forma preliminar, porque é impossível você mensurar tantos e tantos impactos, né? Por que você não tem lá uma conta redutora do resultado para que dissesse, sociedade, o resultado que eu teria seria esse aqui,
mas devido a impactos ambientais ou sociais que eu causei, o meu resultado é esse. Por que as empresas do agronegócio também não passam por isso? Porque é muito fácil dizer que quem sustenta o PIB do Brasil é o agronegócio, que está concentrado na mão de 1%, né? E os 98% ficam reféns desses produtos que não vão para cá, vão para exportação, né? E aqueles de qualidade inferior ficam no supermercado para nós, para a gente passar por tudo aquilo que Eduardo descreveu, né? Então, assim, se a contabilidade ela quer atender aquilo que ela mesma pôs no CPC 00, que parte lá da IFRS, que parte lá da visão eurocentrista que seja, mas se a contabilidade ela pretende atender aquilo que ela mesma pôs, então ela precisa sim olhar para tudo isso que está sendo dito aqui nesse evento, nessa mesa redonda, quero dizer nesse dia, mas é nessa noite, né? Então a contabilidade precisa olhar para tudo isso que está sendo aqui e repensar a escrituração e a demonstração, né? Escrituração e demonstração são as partes que o mercado dá atenção e que o governo, portanto, dá atenção. O governo está pouco preocupado com as outras coisas que não vão impactar o seu negócio, a confiabilidade lá no mercado, mas então vamos partir para o que é importante para o governo, vamos partir para a escrituração e para a demonstração. Então a gente precisa, sim, assim como um dia não existiu o ativo intangível e o mercado começou a enxergar que aquilo tinha valor. Veja bem, hoje em dia, quando a gente tem empresas que estão preocupadas com a responsabilidade socioambiental, esse valor é visualizado só a nível de marketing, né? Eu vou e coloco lá uma propaganda no intervalo da novela da Globo, eu coloco lá no intervalo dos Jogos da Copa do Mundo para dizer, olha, a minha empresa está utilizando o papel reciclado, eu não estou derrubando uma nova árvore. Isso não é negativo, isso é positivo. Mas se chegou no marketing e o marketing só fala daquilo que é capaz de agregar valor ao cliente, e a contabilidade fala de patrimônio. O que é patrimônio? Bem, direito e obrigação. E o que é bem? São coisas de propriedade ou posse da empresa que vão gerar benefício futuro. Então, veja, eu estou citando aqui somente conceitos do mainstream. Por que o mainstream não está aceitando o que o próprio mainstream estabeleceu, né? Eu não estou inovando aqui, eu sugeri uma inovação. Eu estou mostrando a porta que eles mesmos abriram, né? E que não querem entrar. Então, era isso daí que eu queria só acrescentar o que vocês já falaram. Só fazer uma reflexão para colocar uma pulga na orelha dos senhores. Citem aqui, por favor, quem são os nossos autores, pensadores contábeis brasileiros. Quem são os maiores contadores, eu digo, pensadores contábeis na área da contabilidade, que são genuinamente formados em contabilidade. Não seria a lei 6404? Eu acho que é a nossa maior pensadora. Será que não seria, por exemplo, a lei da sociedade por ações? Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quem nos fala, quem fala por nós, reforça a ideia no mais contábil vigente. Era isso. Wagner, você tem um complemento a encaminhar para a gente poder andar com o nosso debate, que eu acho que a gente já está um pouco avançado, aí você faz essas considerações sobre esse aspecto que você vai falar, e aí depois a gente encaminha para o Diego, para a gente poder encerrar o evento. Dentro daquele tópico que a gente propôs. Ah, tá. Então, vamos lá. Eu vou sair um pouco desse debate que a gente está aqui agora e vou voltar para a questão de pesquisa e ensino dentro da contabilidade, que foi uma coisa que a gente propôs aqui na nossa pauta, para ressaltar aquilo que eu disse antes, que, de certa forma, pessoal, está envolvendo todas essas questões que a gente discutiu até aqui. Que foi uma pesquisa feita por mim, pelo Eduardo, pela minha orientadora e pela própria entrevistada, sobre essas questões que envolvem a contabilidade para fora do mercado, né? Uma visão voltada para fora do mercado, mas que, de certa forma, impacta também. Que é uma pesquisadora contábil que a gente entrevistou para saber a trajetória dela dentro da contabilidade, né? Como profissional contábil e como professora de contabilidade.
E aí, nessa nossa pesquisa, a gente identificou diversas questões que a gente tratou aqui hoje, principalmente questões raciais, porque ela é negra, então ela sofreu muito preconceito, e isso impactou diretamente a carreira dela como profissional contábil e como acadêmica, né? Impacta, de certa forma, até hoje. E também pelos preconceitos que ela sofreu dentro da academia por não trabalhar com a pesquisa mainstream, por abordar temas que fugiam do que é interessante para o mercado. Então, dentre os preconceitos, né, digamos assim, as violências sofridas pela professora Sandra, que foi nossa entrevistada, ela é da Universidade Estadual da Bahia. Ela relata para a gente dificuldades de aceitação da sua pesquisa de doutorado por parte dos colegas de trabalho, não aceitação pelos professores do curso, da proposta de pesquisa dela e daquilo que ela queria fazer. Então, para vocês perceberem como a aceitação por parte da academia ela é difícil quando você sai do mainstream contábil, né? Então, fora as questões de raça, ela também sofreu essas questões de violência epistemológica, que, de certa forma, pessoal, abarcam tudo que a gente está discutindo aqui hoje. Essas questões que ela tratou na vida acadêmica dela repercutem no ensino em contabilidade, repercutem nela como profissional no mercado e abarca todas essas questões. Então, esse é um artigo muito interessante que ele demonstra tudo que o mainstream contábil procura apagar, vamos dizer assim, né? Ele não procura evidenciar isso. E como a gente deve buscar isso e mostrar isso para nós mesmos, né? E para a sociedade de maneira geral. E aí entra todas essas questões que a gente trabalhou aqui hoje. Eu acho que é um artigo muito interessante, junto com os outros que a gente, de certa forma, falou aqui. E aí, quem quiser interesse, o professor Eduardo, acho que pode disponibilizar posteriormente, né, professor? A ideia é a gente colocar junto ao vídeo todos os artigos que foram citados, as considerações também que o Diego, ao longo do evento, o Diego foi passando suas considerações para apresentar um resumo, então a gente insere ou o link ou o resumo em si e mais essas fontes que a gente citou, os quais todos aqui nós somos autores. E esse é um ponto importante, né? É uma outra forma da gente falar tudo que a gente disse. Às vezes, a gente vê muitos relatos, né, como esse da professora, tem outros professores também que dão esses relatos de o quanto é difícil você se contrapor ao mainstream. E até é convidativo você ficar numa zona de conforto e vou fazer o meu trabalho com a mesma teoria que meu orientador mandou, vou fazer aquele método que todo mundo já me disse, vou seguir o que falaram e não quero me envolver com esses negócios. E ao não se envolver, você aceita essa dominação que a gente estava falando. E tantas vozes são sufocadas nesse caminho, né? Tantas comunidades, e a gente acha que esse é um debate que não está na contabilidade, mas é aí que está, ele está sufocado na contabilidade. Falarmos sobre raça, falarmos sobre gênero, sobre machismo, é importante na contabilidade. Quantas pessoas não vêm sendo sufocadas por não estarem seguindo esses preceitos neoliberais, funcionalistas, positivistas, que sustentam o mainstream contábil. Então, quantas das nossas vozes, quantas das contribuições, quantas das ampliações de conhecimentos contábeis não poderiam estar no nosso contexto brasileiro e, de certa forma, internacional também, por estarem sendo sufocados. E veja que o mainstream ele é muito furtivo, ele é muito especializado em gerar esse sufocamento. Você não vai ter um artigo negado simplesmente dizendo, escrito no artigo, eu estou negando esse artigo porque eu não gosto da sua cor, eu não gosto do seu gênero, eu não gosto da forma como você se porta. O seu artigo vai ser negado, a sua proposta de TCC, a sua forma de entendimento vai ser negado pelo mainstream por um outro elemento. E que vai trazer no seu
âmbito essas questões de preconceito, essas questões que é para manter você sufocado, que é para você justamente não querer se contrapor. E assim, aqueles que dominam, aqueles de fato interessados, continuam dominando. Pensa que a melhor prisão, a melhor forma de aprisionar alguém é quando você aprisiona essa pessoa e ela sequer sabe que está prisioneira. E a gente precisa considerar um pouco disso, desse sufocamento, e de quanto que a gente está aceitando, ou quanto que a gente pode aceitar, ou se a gente ainda pode aceitar qualquer tipo de dominação desse tipo. Então, se os professores não tiverem algo mais a acrescentar, eu gostaria de passar para o Diego, para ele poder fazer esse resumo geral do nosso evento. Após a fala do Diego, então a gente vai ter 1 minuto para cada um, para os agradecimentos e encerramento do evento. Por favor, Diego. Diego, você esqueceu o som. Você esqueceu o som. Ah, tá. Aí, agora sim. Agora sim. Tá. Muita coisa aqui foi dita, mas vou tentar incluir aqui no resumo as mais recorrentes aqui e as que eu lembrar no final. Bom, o professor Eduardo ele iniciou a discussão com uma análise histórica da contabilidade mainstream, destacando como as práticas e normas dominantes da contabilidade foram desenvolvidas e evoluíram ao longo do tempo, e como isso afeta a prática contábil atual. Ele também argumentou que a contabilidade evoluiu de forma a atender às necessidades das empresas e dos investidores, deixando de lado a dimensão social e ambiental. Além disso, ele apresentou como a contabilidade se adaptou às mudanças das normas contábeis internacionais e ao processo de globalização da economia. Já Wagner abordou os aspectos epistemológicos da contabilidade mainstream. Ele destacou como a contabilidade constrói conhecimento sobre as empresas e suas atividades e como diferentes perspectivas epistemológicas podem levar a diferentes práticas contábeis. Wagner argumentou que a contabilidade mainstream é limitada em sua compreensão do mundo e que outras perspectivas epistemológicas podem levar a uma contabilidade mais crítica e reflexiva. Ele também apresentou a importância de uma contabilidade mais humanista e que considere a subjetividade dos agentes envolvidos. Em seguida, Marx trouxe à tona as questões sociológicas da contabilidade mainstream. Ele destacou que a contabilidade reflete e molda as relações sociais dentro e fora das empresas e como a contabilidade pode ser usada para promover mudanças sociais positivas. Ele ressaltou a importância de uma contabilidade socialmente responsável, que considere não apenas os interesses das empresas, mas também os interesses dos stakeholders. Ele defendeu que a contabilidade deve ser utilizada como uma ferramenta para a promoção do bem-estar social, e não somente para atender às necessidades das empresas e investidores. Ele ainda ressaltou o aspecto eurocentrista predominante da contabilidade, devido ao surgimento da contabilidade ter se dado na Europa e da necessidade de se ter uma inclusão na construção de novas ideias e conhecimentos que considerem os contextos de diversas regiões globais, inclusive o Brasil, né? E agora, por fim, o caso da professora Sandra foi apresentado como um exemplo concreto de critical mainstream contábil, e foi discutido como a experiência da pesquisadora com a contabilidade mainstream influenciou sua visão crítica da profissão e das práticas alternativas, e como sua abordagem pode ser aplicada por outros profissionais contábeis. Sandra defende que a contabilidade deve ser utilizada como uma ferramenta para a promoção da justiça social e sustentabilidade ambiental, e não apenas para atender às necessidades das empresas e investidores. Diante da discussão apresentada pelos professores Eduardo, Max e Wagner, na mesa redonda sobre o mainstream contábil e sua crítica, podemos concluir que a contabilidade é uma disciplina fundamental para o funcionamento da empresa e da economia em geral. No entanto, a contabilidade mainstream tem sido alvo de crítica e questionamentos em virtude de sua ênfase na maximização do lucro e na atenção quase que exclusiva às necessidades das empresas e dos investidores, em detrimento de outras dimensões sociais, ambientais e humanistas. Nesse sentido, a crítica apresentada pelos
pelos membros da mesa redonda, mostra a necessidade de repensar a contabilidade em um contexto mais amplo, que considere outras dimensões além das econômicas. É preciso buscar uma contabilidade mais ética, responsável e sustentável, que considere os interesses dos stakeholders e a justiça social, a sustentabilidade ambiental e a subjetividade dos agentes envolvidos, inclusive aquilo que a própria contabilidade põe lá no seu CPC 00, nas características que são fundamentais e de melhoria para a contabilidade. Para alcançar essa nova perspectiva da contabilidade, é preciso adotar novas práticas e normas que valorizem a responsabilidade social e transparência, a prestação de contas, a promoção do bem-estar social e ambiental, e acrescento também o resultado da atividade empresarial na sociedade. Além disso, é preciso investir em formação profissional e em pesquisas que estimulem o desenvolvimento de uma contabilidade mais crítica e reflexiva, e também na construção dessas ideias. Portanto, a discussão apresentada pelos professores Eduardo, Max, Wagner, é um passo importante para promover uma reflexão crítica sobre a contabilidade e suas práticas e contribuir para o desenvolvimento de uma contabilidade mais ética, responsável e sustentável. É preciso que os profissionais contábeis estejam atentos a essas mudanças e que sejam capazes de contribuir para uma transformação positiva e não positivista na contabilidade, em benefício da sociedade como um todo. Devolvo a palavra para o professor Eduardo. Perfeito, então vou fazer meus agradecimentos finais aqui a todos. Depois vou passar para os demais, para poderem apresentar seus agradecimentos e a gente encerrar o nosso evento, que já tem um tempo aí bem avançado. Então, eu agradeço a todos, primeiramente os professores aqui presentes, o professor Diego, que faltou o professor Diego se inserir no debate, né, professor? No resumo do professor Diego, ele falou Eduardo, Max e Wagner, e faltava o Diego ali também. Ele tem que fazer essa correção no texto. É que tem um texto prévio, eu não me incluí. Bom, então agradecer a presença de todos, pela generosidade, pelo debate. Eu me coloco como satisfeito com o debate que a gente estabeleceu aqui. Espero que gere frutos para que a gente tenha novos eventos, novos debates como esse, novas considerações, que a gente possa vir aqui conversar novamente e compartilhar com nossos alunos, nossos participantes dos nossos eventos. Agradeço aos colegas e espero que a gente possa inserir um grãozinho de areia aí nessa muralha. Bom, Desculpa, eu não passei a palavra para ninguém, né? O professor Max, por favor. Bom, agradecer ao professor Eduardo pelo convite. Realmente falar de contabilidade é algo apaixonante, mas também é algo que nós estamos propondo aqui, é algo revolucionário. E precisa ser colocado em prática através de grupos de pesquisas, através de uma movimentação social sobre o tema. Então, cada um de nós, em cada um dos nossos lugares de atuação, que a gente consiga promover grupos de estudos, debates mais avançados sobre esse tema. E a gente consiga modificar, pelo menos, a forma, ou pelo menos encaixar essa nossa forma de pensar em uma pequena parcela dessa comunidade acadêmica. Sim, o ideal seria que fossem todos, né? Mas um pouco só já está ótimo. Já estou muito feliz, já, se for só um pouquinho daquelas pessoas que a gente falou, que comprou a ideia e aceitou o nosso desafio. Então, professor Eduardo, obrigado pelo convite. Realmente me sinto lisonjeado. Acho que foi um debate de altíssimo nível. Não deve para nenhuma outra instituição, tá? Fizemos aqui um debate muito bem posto, muito bem colocado, e foi abrilhantado, né? Também com a presença do professor Wagner e o professor Diego, e foi sensacional. Obrigado a todos. Diego, um prazer conhecer. Wagner, um prazer, a gente se encontra por essa vida acadêmica aí. Obrigado.
Um abraço. Valeu, professor Max. Prazer também conhecê-lo aqui nesse debate nosso que é tão importante. Para encerrar, eu queria só trazer um ditado que eu gosto muito, que é o seguinte: a ignorância é uma bênção. Se você é ignorante, você não sabe daquilo, você continua na sua vida. A partir do momento que você tomou conhecimento sobre aquilo, aquilo te dá uma incomodação. E é o que eu espero que tenha acontecido aqui hoje. Que você fique incomodado com a nossa fala e que a ignorância deixe de pertencer. Você pode até continuar nela se você quiser, mas a partir de hoje, escutando essa nossa fala aqui, você tem noção de como as coisas são. E aí você pode escolher o caminho que quiser. Não tem problema se você continuar no mainstream. É normal, né? A gente, principalmente na graduação, a gente às vezes está no início, é um processo difícil, complicado, mas pelo menos você sabe que existem outras alternativas, outras possibilidades e coisas para se enxergar nesse mundo tão grande que é a contabilidade. Então, que você faça essa reflexão. Eu gostaria de agradecer muito ao professor Eduardo pelo convite de me chamar para essa discussão aqui hoje, foi muito bacana, muito pertinente. Agradecer ao professor Max e ao professor Diego, que contribuíram aqui também com a nossa fala, foi muito importante. Obrigado, pessoal, e até uma próxima a todos, tá bom? Valeu! Eu vou parar a nossa gravação aqui agora, só um momento. Calma aí. O Diego Opa. precisa. O Diego Ô, também. Diego, desculpa, cara. Esqueceu do Diego. Deixa o Nordeste votar. Opa! Essa foi boa, desculpa. Bom, eu quero agradecer aqui grandemente o convite do professor Eduardo, dizer que é um prazer conhecer o professor Max, e é um prazer, apesar de tudo, né, rever o professor Wagner, grande amigo também da pós-graduação, e que eu fico muito feliz, de verdade, desse evento aqui estar acontecendo, sabe? Porque, assim, mais do que ninguém, o professor Eduardo sabe que certas coisas aqui foram ditas meio que de surpresa, porque são coisas que, de fato, eu penso, né? Eu não parei para ir lá ler sobre, procurar alguma contribuição. E se, de fato, eu penso, eu que sou uma pessoa ansiosa, são coisas que, à noite, né, depois de pensar sobre tudo, inclusive sobre por que gato de olhos azuis e da pelagem branca é surdo, eu fico pensando, por que essa questão ela não incomoda mais ninguém, né? Se não incomoda mais ninguém, será que faz sentido ficar batendo nessa tecla? E quando a gente reúne um grupo de professores e de pesquisadores, como o professor Max falou, o quão pequeno seja, não importa, mas é estimulante, né? Assim, eu acho que nos faz querer ler mais, se aprofundar mais e falar para mais pessoas sobre isso daí. Né? Até no ano passado, no projeto de doutorado que eu fui aprovado, mas terminei não indo cursar, eu estava com ideia, mas a minha ideia futura, para quando eu for submeter novamente, dessa vez cursar o doutorado, já vai ser sobre a crítica das características qualitativas da contabilidade em detrimento da prática contábil por aqueles próprios, né? Os que a defendem, os que as colocam, e isso é muito pesado de se fazer, porque e aí já fica mais deveria ser só um agradecimento, né? Mas aí já fica mais uma crítica. Os detentores do poder decisório dos institutos de pesquisa que formam os doutores não vão estar abertos também a receber a minha própria ideia de tese, assim como foi o caso da professora Sandra aí, porque vai contra aquilo que está sendo posto. Mas, para não falar sobre, de fato, encerrar, eu só quero mesmo agradecer, lembrar a vocês, alunos, que o professor Eduardo se colocou à disposição, falou aí que sentem um vazio no WhatsApp que pode ser preenchido pelos alunos, né? Com dívidas não, né? Com dúvidas, com ideias, com carências, com necessidade de pesquisa, porque o que se espera desse evento é que desperte em você, aluno, um pequeno pesquisador e que vai fazer parte dessa revolução, porque isso aqui é só um pontapé inicial, mas muito provavelmente são vocês, alunos, que vão viver, de fato, essa mudança, porque daqui para lá, se Deus quiser,
espero já estar aposentado, né? Então, agradecer mais uma vez a todos vocês e dizer que foi um prazer revê-los, conhecê-lo e participar desse evento aqui, que para mim foi valiosíssimo.